Olá, bom dia a todas e a todos. É com enorme prazer que a gente inicia o webinar diário do programa Parceria pela Valorização da Educação de hoje, com uma convidada super especial. A Kátia Stocos Moli é diretora do Instituto Reúna e fundadora do Grupo Matema. Ela é ex-secretária de Educação Básica do MEC e conselheira do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. A Kátia tem mais de 20 anos de atuação na área de educação, é doutora e mestre em educação com área de concentração em ensino de ciências e matemática pela FEUSP. Fez licenciatura e bacharelado em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema e cursos de aperfeiçoamento e especialização em matemática no IME-USP. A Kátia vem falar sobre mapas de foco de habilidades da BNCC para trabalhar no retorno às aulas. Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um bom dia para você. Obrigada, Carolina. Obrigada pelo convite. Também obrigada pela presença das pessoas, né? E pela oportunidade de falar da priorização da aprendizagem nesse momento de exceção, né? Que ótimo. Kátia, e para conversar com a gente também o Carlos Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb. Coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Como Vive Educação e atualmente é consultor educacional e participa diariamente do webinar aqui do PVE. Carlos, bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, Kátia. Que bom que você está aqui hoje, Kátia, para poder trazer essa reflexão aos municípios que integram o PVE, o secretário, suas equipes, a municípios convidados, porque acabamos expandindo as fronteiras também do PVE. E essa é uma discussão muito importante no tempo de pandemia, porque a base está aí, a base precisa ser implementada. E o que nós temos percebido, como conversávamos há pouco, é que muitos municípios ainda não puderam se apropriar integralmente da base, não puderam se apropriar, talvez, dos referenciais curriculares estaduais e qual seja a nomenclatura, e ainda encontram uma série de dificuldades para colocar na prática, efetivar a implementação da base. Então, a discussão aqui hoje é extremamente importante, estamos felizes por você estar aqui, Kátia. Kátia, Obrigada, eu queria... Carlos. Carlos, ele, enfim, vem diariamente aí participando das videoconferências, Kátia, e, enfim, já trouxe uma série de pessoas super interessantes para cá, então para nós foi uma alegria muito grande. Enfim, a sua indicação, ela veio de todos os lados possíveis, então a gente precisava de alguém para falar sobre esse assunto, vocês são referência no Instituto Reúna e você tem ótimas credenciais também, enfim, já foi secretária de Educação, já teve uma série de outras credenciais, então para nós é um prazer enorme ter você aqui hoje. Eu gostaria, antes da gente iniciar a sua fala, pedir para a Ana Clara soltar a primeira enquete, que a gente traz um panorama sobre quais os desafios que a sua rede municipal de ensino tem encontrado para implementar a BNCC. Então, eu gostaria de pedir a todos os participantes que estão nos assistindo que pudessem responder a essa enquete. E assim que a Kátia terminar a fala dela, a gente volta para conversar sobre esses resultados. Kátia, mais uma vez, seja bem-vinda e pode começar a sua fala. Ah, que bom. Bom, então, bom dia mais uma vez para todo mundo, né? Queria fazer um pequeno contexto, antes até de compartilhar com vocês a minha apresentação, e dizer para vocês que eu comecei a me envolver com essas questões de Base Nacional Comum Curricular muito antes da Base Nacional Comum Curricular, né? Além de ter sido professora de escola pública durante bastante tempo, como professora, eu me lembro de começar a ser professora e me perguntar, afinal de contas, o que é que os alunos precisam aprender comigo ao final de um ano de trabalho, né? O que eu uso para essa referência? Uso livro didático, enfim, a gente não tinha parâmetros curriculares, nada, mas essa pergunta era uma pergunta que me perseguia como professora. E quando eu fui conversar, quando eu comecei a ser formadora de professores, eu tenho, Carolina e Carlos, uma trajetória longa como formadora, tanto inicial,
mais especialmente como formadora de formação continuada, eu não sei quantas vezes eu respondi a essa pergunta para professores, educadores e educadoras de todos os segmentos da escola, educação infantil, da escola básica, né? Educação infantil, anos finais, anos iniciais e mais o ensino médio, enfim. E aí, quando a base está prevista na Constituição Federal desde 1988, depois em 1996, quando a LDB é finalmente promulgada, aparece como nacional comum curricular para educação básica, enfim. E aí, quando vem o Plano Nacional de Educação, que inclui a base não como uma meta, uma ação para desenvolver bem pelo menos 4 metas, né, especialmente da melhoria da educação infantil, do ensino médio, dos resultados de aprendizagem na educação básica e da formação de professores, eu fui me envolvendo com todo mundo que, de alguma forma, estava pensando isso, e aí eu ingressei no Movimento pela Base. Ao ingressar no Movimento pela Base, então, eu começo a fazer parte de todo o processo de conhecer o que o Ministério estava fazendo. A gente costuma brincar muito saudavelmente que a base é o melhor exemplo, talvez seja o exemplo mais bem acabado que nós temos, de como seria possível fazer educação política, uma política de Estado e não de governo, né? O Brasil não deu esse avanço ainda, mas precisa dar, né? Eu acho que aprendizagem é foco, é a aprendizagem que interessa, as outras coisas são outras coisas. O Brasil tem uma dívida enorme com a aprendizagem dos alunos deste país. Nós somos capazes de fazer um aluno passar 12, 15 anos na escola, porque alguns terminam a escolaridade básica lá no ensino médio, tendo passado mais de um ano na mesma série, e ainda assim, desses que conseguem chegar lá ao final do ensino médio, o índice de aprendizagem em língua portuguesa e matemática é muito pequeno, né? Então, matemática, que é a minha área, né? Você falou aí, a gente tem uma finalização, uma terminalidade de educação com os jovens sabendo apenas 4% do que deveriam saber. Mas esses 4% do que deveriam saber também estão muito centrados numa distorção que o país criou quando não fez a base logo depois da promulgação, da homologação da LDB, que é esta dívida de você cria um sistema de avaliação, né? O Brasil tem o SAEB é reconhecido, inclusive internacionalmente, como um bom sistema de avaliação, mas ele padece problema que aconteceu nos estados, que aconteceu nos municípios, que você tem uma avaliação sem ter um currículo. Esta avaliação não está alinhada com o currículo. Então, você acaba tendo a matriz do SAEB, ou as matrizes de avaliações que são estaduais ou municipais, com o currículo, e a base, então, ela vem para ajudar a resolver uma série de coisas. Primeiro, colocar a aprendizagem no centro. A gente diz assim, mas a aprendizagem não está no centro? Então, talvez não como ela devesse. É claro que a gente está sempre preocupado, mas nós ficamos muito preocupados com a metodologia, temos que estar, porque a forma de ensinar é importante. Nós ficamos muito preocupados com o resultado da avaliação, temos que ficar, porque tanto a avaliação da aprendizagem quanto as avaliações de escala, elas podem ser sinalizadoras de coisas que são boas ou não. Nós nos preocupamos em melhorar o livro didático, mas cada coisa separadamente. Então, quando a base vem, ela traz uma mensagem muito importante. Olha, a autonomia do professor é total, as escolas têm autonomia, mas tem uma coisa que é coração, que é core, e que nós precisamos garantir que os alunos aprendam em qualquer escola em que eles estiverem. Então, a base, ela nasce de um sonho da equidade. Ela nasce com esta vocação.
é a melhor base que nós poderíamos fazer, é a melhor base que nós pudemos fazer no tempo e com a história que a gente tem. Pode melhorar, pode fazer, mas isso é um passo depois, né? Nesse momento, ela visa, ainda que futuramente façamos ajustes e tal, nesse momento ela visa garantir que os alunos tenham seus direitos de aprendizagem explicitados, que os professores entram lá e saibam o que é que os alunos precisam aprender ao final de um ano, de uma etapa, em cada componente, ou por faixa etária na educação infantil, ou ao final dos 3 anos do ensino médio. A outra vantagem que ela tem é justamente o fato dela ser a base da educação básica. Então, você não tem a base da educação infantil, a base do ensino fundamental, a base do ensino médio. Você tem a base organizada por etapas, né? E cada etapa com as suas especificidades. Mas há uma coisa, né? Que a base, ela não é currículo. Então, em 2018, os estados em regime de colaboração com o Ministério da Educação e também os municípios, especialmente estados e municípios, fizeram os currículos referenciais. Talvez o ensino fundamental e educação infantil fossem a etapa em que mais a gente tivesse no caminho certo da carruagem, apesar das dificuldades, apesar de coisas que nós vamos comentar, mas 2020, os currículos referenciais começando a chegar nas escolas por meio e com formação de professores, e aí vem tudo isso, né? E ao vir tudo isso, a gente começa a se perguntar, afinal de contas, como que nós vamos fazer agora para que nós não tenhamos, nós possamos diminuir ou reduzir, como eu costumo dizer, reduzir os danos deste distanciamento social. Muito bem. O Instituto Reúna vinha há algum tempo me ajudando a responder, a equipe de lá, me ajudando a responder a uma pergunta que eu já vinha me fazendo desde 2018, quando eu liderei na Secretaria de Educação Básica, junto com a minha equipe, a elaboração dos currículos referenciais, né? A articulação do processo. A minha pergunta era a seguinte: a base, ela foi feita com altas expectativas. Ela não visou atender a uma situação atual, ela tem uma visão de futuro muito promissora. Então, assim, nós temos uma situação de 4% de alunos só que sabem matemática, que deveriam saber ao final do ensino médio. Mas nós queremos mais. Então, nós vamos fazer uma base para sonhar alto, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, a gente vai sonhar alto, vai implementar essa base da educação infantil até o 9º ano, com os currículos referenciais, com todo mundo junto, cuidando da formação dos professores, alinhando o material didático, mas eu me preocupei com o seguinte: os currículos referenciais, né, e as propostas referenciais curriculares que os municípios foram construindo a partir, então, dos currículos referenciais alinhados à base, eles chegam aqui com uma expectativa alta. Nós podemos ter uma situação, não é que isso aconteça em todas as escolas, para todos os alunos, em todas as redes, mas os dados das avaliações nos fazem acreditar que os currículos referenciais chegam aqui e a aprendizagem dos nossos alunos está um pouco aqui. E eu comecei a pensar que 2 coisas podiam acontecer. Nós olhamos para os currículos que chegam e diz assim: puxa, não vai dar para fazer isso. Então, eu estou aqui trabalhando aqui para atender a especificidade dos meus alunos. Por outro lado, eu também achei que podia acontecer uma outra coisa, que é, bom, é esse currículo que eu tenho que fazer? Toca o barco, vamos fazer esse currículo. E aí, nós poderíamos aumentar o distanciamento entre a aprendizagem esperada e a aprendizagem que é o ponto de partida no momento que aqueles estudantes estavam. E então, eu comecei a pensar, junto com a minha equipe, como seria fazer um processo
que não é aceleração de aprendizagem, porque a aceleração de aprendizagem ela está na correção de fluxo, né? Eu tenho uma distorção idade-série, eu junto os alunos, faço um programa e coloco esses alunos, realinho esses alunos na série correta. Mas era como você fazer um ajuste em processo na sua sala de aula, com os seus alunos, sabendo como é que você ajuda os seus alunos a avançarem do ponto em que eles estão. Foi assim que os mapas de foco começaram a acontecer no nosso instituto, que tem essa ideia de que você tem aprendizagem no centro, organizada aí, em torno das competências e das habilidades da base, e aí você alinha currículos, projetos pedagógicos, formação de professores, materiais didáticos, avaliações, para ter uma visão sistêmica do processo. E aí veio a pandemia. E quando o distanciamento social começou, eu reputo que nós podemos dividir este momento em 3 fases. A fase 1, que é a fase do susto. Meu Deus, era março. A gente estava aí com um mês e pouco de aula. De repente, tudo suspenso e nós atônitos com o distanciamento social, com o afastamento, as redes, os professores, os gestores municipais, os gestores das escolas, pais, todo mundo tendo que se organizar. Então, vem essa primeira fase do susto, a gente começa a emergir dela e vem a segunda fase. Quando a segunda fase chega, nós começamos a nos fazer uma pergunta. Como é que eu vou garantir que todos os alunos tenham acesso às coisas da escola? Vai ser aula distanciada, não vai ser aula distanciada? Vão valer os 200 dias letivos, não vão valer os 200 dias letivos? Gente, eu estou me incluindo nisso porque a gente fez essas discussões no Conselho Estadual de Educação de São Paulo, acompanhei as discussões do Conselho Nacional, as redes, enfim, redes públicas, redes privadas, e a gente começa a pensar como vai ofertar, como vai incluir, como é que você não deixa nenhum para trás. Bom, e aí eu comecei a ver que era o movimento do que vamos fazer. E do lado de cá, comecei a pensar, mas nós precisamos garantir uma outra coisa. Eu posso escolher, eu posso ter o melhor sistema de aula distanciada, mediado por tecnologia, ou então usando recursos de TV, ou usando Google Classroom, usando, enfim, os recursos que eu tiver. Se eu não escolher adequadamente o que eu vou ofertar, eu corro o risco de fazer coisas muito boas e não impactar a aprendizagem. Ou eu corro o risco de fazer muitas coisas e organizar depois a minha volta com um impacto não gerenciado na aprendizagem. E ainda eu penso o seguinte, nós não vamos voltar, né? O nosso tema é a volta às aulas, e eu tenho dito muito isso. Nós não vamos voltar como se nós voltássemos de férias. Vai ser tudo muito diferente. Nós temos muitas coisas para pensar. Nós temos que pensar em como vamos acolher quem não teve acesso às coisas que a gente ofertou. Nós vamos ter que pensar nas perdas que aconteceram. Nesse momento de tensão que nós vivemos dia a dia, com todas as situações possíveis, as pessoas que viveram perdas familiares, as pessoas que viveram o estresse de ter que repensar todo o seu cotidiano, enfim, não é uma volta qualquer. Tem toda a organização da escola, não é isso? Vai usar máscara, não vai usar máscara, vai sentar distanciado, não vai sentar distanciado, vai poder ter intervalo, não vai poder, vai ficar 4, 5 horas previstas, não vai ficar. Vamos fazer uma parte ainda distanciada, outra parte presencial. São muitas coisas, mas a aprendizagem não pode ser deixada de lado. Então, em parceria aí com os nossos apoiadores, nós construímos o mapa de focos. Então, o que é o mapa de focos que já está disponível na versão? Depois eu vou contar um pouquinho disso, ele não está na versão final, porque nós precisamos antecipar e colocá-lo a público, mas os mapas foram uma seleção cuidadosa das habilidades da BNCC para apoiar redes
as escolas e todas as instituições que precisarem deste apoio a decidirem como fazer a flexibilização curricular. O que de fato, como eu pego o meu currículo, Kátia, a gente ainda não fez o currículo, a proposta curricular, a adequação curricular do município, isso não é um problema. Felizmente, até o 9º ano, isso não é um problema. Por quê? Porque tem o currículo referencial do Estado. Então, se o meu município ainda não tem a proposta curricular dele, e não é nesse momento que eu vou fazer, porque eu tenho tantas outras coisas para ajustar, vamos pegar o currículo referencial do Estado e vamos olhar como flexibilizar. Como é que eu uso as aprendizagens focais para fazer a curadoria e a produção de materiais didáticos para esse momento? Como é que eu posso elaborar as avaliações diagnósticas? Esses dias eu estava comentando uma coisa com uma pessoa, né? Que ela disse assim, nossa, nós estamos fazendo tantas coisas, e quando voltar a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica de tudo. Eu falei, gente, esses alunos vão ficar pelo menos uma semana, 10 dias fazendo avaliação diagnóstica, porque pensa, se você, e aí você vai fazer como? Você vai fazer de matemática, de língua portuguesa, história, geografia, ciências, quer dizer, nós vamos precisar pensar racionalmente essa avaliação diagnóstica e até a formação docente continuada. Eu sei que nós temos muitas prioridades nesse momento, mas uma das prioridades é apoiar o trabalho das equipes gestoras das escolas e das equipes docentes dos sistemas. Então, os objetivos do mapa de foco é ser um material que define, a partir da BNCC, priorização de aprendizagens com foco em desenvolvimento integral e na progressão de habilidades, de aprendizagens. Gente, por quê? Porque a base não é só habilidade. Nós já vamos falar um pouquinho disso. E nós queremos ajudar muito a reduzir e até evitar déficits de aprendizagem, seja em situações adversas, como a da pandemia, ou seja em projetos que visem diminuir o distanciamento entre aquilo que está previsto no currículo e aquilo que os nossos alunos sabem. Ou seja, a gente não arredou o pé desse primeiro motivo de fazer o mapa de focos. Mas nós queremos, neste momento específico, evitar que isto se acentue e reduzir, inclusive, o tempo que nós vamos precisar para colocar o trem no trilho de novo, né? Então, os mapas de foco não substituem a Base Nacional Comum Curricular e os currículos de referência. O que eu não estou dizendo? Nós vamos trabalhar com as aprendizagens essenciais. Gente, porque o que é essencial está na base. E, por consequência, nos currículos referenciais, que foram feitos lá em 2018 e que começaram a ser estudados, implementados e com formação docente 2019 e, enfim, até onde a gente pôde 2020. Então, eles são os documentos normativos que garantem os direitos de aprendizagem essenciais a todos os estudantes da educação básica do Brasil. Então, o mapa de focos não substitui, mas ele ajuda a priorizar. Então, coloca a aprendizagem no centro e a organização desse mapa não é uma relação número de habilidades e tempo. Então, nós não olhamos para as habilidades da BNCC e pensamos assim, poxa vida, eu tenho aqui em matemática, no 6º ano, 32 habilidades previstas na base. Bom, eu só vou ter 6 meses de aula, ou 2 meses, ou 6 meses, 4 meses e mais um pouco do período distanciado, aí eu vou cortar essas habilidades proporcionalmente. Então, suponha que eu perdi 40%, né? Teve um impacto em 40% do tempo da escolaridade do ano, e eu vou, então, trabalhar só com 60% das habilidades da base escolhidas aleatoriamente. Então, nós trabalhamos com critérios de relevância, de pertinência, de integração e viabilidade. O que significa isso? Quando nós fomos olhando, primeiro,
para o fato de que as 10 competências gerais precisam estar sempre previstas, porque o desenvolvimento integral é o foco do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes que passam pela nossa escola, neste momento, até o 9º ano, que é onde a gente pensou mais essa questão da priorização. Quando eu olho para língua portuguesa, ou história, ou ciências, ou matemática, e olho todas aquelas competências específicas, eu penso, bom, as competências específicas também têm que ficar. Por quê? Porque as competências específicas para cada componente ou para cada área, elas traduzem as preocupações do desenvolvimento integral das competências gerais. Bom, mas o tempo urge. Então, algum corte, alguma priorização nós vamos ter que fazer. E aí nós olhamos um primeiro critério, relevância. O que é central para um aluno aprender aquele componente, se desenvolver naquela área. Então, por exemplo, história tem, nos marcadores temporais, no desenvolvimento da noção de tempo, um aspecto muito importante. Então, nós fomos para a base e olhamos para todo o ensino fundamental, todas as habilidades que falavam de tempo, porque tempo é relevante para eu construir o pensamento histórico, para eu entender as questões mais relevantes da história. Muito bem. Geografia, eu preciso do espaço. Então, usamos a mesma coisa. Se eu pensar lá em matemática, inegável que nós precisamos saber as coisas de números. E a álgebra, enfim, nós fomos trabalhando com essa ideia de relevância. A outra coisa é, bom, isso tudo é relevante, mas é pertinente? É igualmente relevante? Faz sentido eu trabalhar isso agora? Por exemplo, se eu tenho 2, 3 habilidades de probabilidade para o segundo ano do ensino fundamental, será que eu preciso mesmo, é pertinente que eu trabalhe tudo isso? Ou eu posso priorizar uma aqui que vai trabalhar uma ideia muito fundante e depois vou contando que a ampliação desse conhecimento vai se dando ao longo das próximas etapas, né? A outra coisa foi integração. Nós buscamos trabalhar coisas que sejam integradas dentro do próprio componente e entre os componentes. Então, se eu pensar, por exemplo, que lá em História e Geografia, especialmente nos anos finais, eu preciso de muitas informações que são dadas em tabelas e gráficos, bom, alguma coisa de tabela e gráfico precisa ser feito em matemática. Ah, mas eu preciso muito ler determinados tipos de texto históricos. Bom, então vamos ver como é que língua portuguesa faz a seleção das habilidades de tal forma que aprender uma aqui ajuda a aprender a outra lá. Então, não é uma visão interdisciplinar só daqui vai ser feito junto, como as habilidades de história e geografia ligadas a tempo e espaço, que você pode escolher algumas para desenvolver em conjunto, com a ideia diária do conhecimento, inclusive, mas muito focado também assim, se você aprender isso aqui em matemática, você vai aprender melhor isso em ciências e vice-versa, né? E a viabilidade, quer dizer, no tempo que a gente tem, como é que a gente faz, então, isto acontecer. Ele é um mapa cognitivo, então nós pensamos muito na ideia de progressão da base, e ele olha agora e ele olha o futuro. Então, quando nós olhamos para as habilidades, por exemplo, do 7º ano, de língua portuguesa ou de ciências, nós pensamos assim, bom, essas são habilidades do 7º ano. Vamos olhar o que está previsto no 8º, no 9º, no 1º ano do ensino médio e vamos ver se esta habilidade dialoga com outras que vêm lá. Porque se elas dialogarem e elas forem muito relevantes e pertinentes para este componente curricular, se eu trabalhar uma aqui e ela for bem aprendida, quando chegar no ano que vem, eu consigo trabalhar 3 lá. Eu consigo trabalhar todas lá, porque essa é tão fundante que ela
é conhecimento prévio que vem depois. Às vezes, aconteceu isso em geografia, nós tínhamos uma determinada habilidade que ela só aparecia no fundamental, naquele ano, em geografia. Mas quando as especialistas olharam para aquela habilidade, elas disseram, não, um pouquinho, essa habilidade ela só aparece aqui, eu agora não me lembro, talvez seja exatamente no 7º ano, mas ela fica. Porque se ela não for feita em geografia, ela vai impactar em ciências. Então, essas relações super cuidadas para fazer esse mapa cognitivo, considerando este viés de aprender o muito focal aqui, para poder diminuir o impacto lá na frente e eu poder seguir com a implementação, não só dos currículos, mas principalmente com as aprendizagens essenciais, a gente olhou. Nós consideramos as dimensões inovadoras da BNCC, então já falei, então lá o desenvolvimento integral, todos os objetos de conhecimento, algumas vezes acrescentamos algum objeto de conhecimento justamente para fazer um complemento à habilidade focal, às competências e essa relação entre os componentes e áreas do conhecimento. E aí nós construímos 3 categorias com as habilidades. Primeiro, aquelas habilidades da base que nós chamamos de aprendizagem foco, as inegociáveis, aquelas que a gente não abre mão. Essas são aquelas habilidades bem fundantes, bem imprescindíveis para o avanço no componente e dos componentes da área. Elas são relevantes para a vida de hoje, então ciências, história e geografia levaram muito isso em consideração, né? Mesmo língua portuguesa, para trabalhar os multiletramentos, para trabalhar toda a questão do letramento digital, para você poder entender melhor essas questões de fake news. Então, nós olhamos para os temas contemporâneos, as mais interdisciplinares e mais relacionadas que nós pudermos, as habilidades dentro do próprio componente. Então, por exemplo, não adianta você fazer fração em matemática e não fazer medida. É melhor você fazer medida e das medidas puxar as frações, porque essas habilidades são muito interrelacionadas. É muito melhor eu escolher a habilidade de matemática que diz respeito a resolver problemas de adição e subtração do que escolher a habilidade que diz, olha, vamos colocar como foco usar os algoritmos de adição e subtração. Por quê? Porque quando você resolve problemas, você desenvolve competências, você desenvolve letramento matemático e você aprende números e operações. Se eu só aprender as operações, talvez eu não aprenda a resolver problemas, e aí o desenvolvimento integral e do letramento ficam comprometidos. Então, consideramos isso. Elas são muito, muito fundamentais, interligadas às previstas para os anos anteriores, para o próprio ano e para os anos seguintes. Eu vou deixar isso em stand-by um pouquinho, porque quando eu mostrar para vocês o mapa de focos, vocês vão entender melhor essa organização que nós fizemos. E aí, como eu já falei, influenciam fortemente o desenvolvimento das competências gerais de área ou específica. Mas nós pensamos o seguinte, olha, essas são muito focais, tá ótimo. Mas pode ser que uma rede tenha feito tantas coisas tão interessantes durante esse momento, que quando ela chegar lá, ou uma turma, uma professora, um grupo de professores, enfim, eles desenvolveram as atividades e quando chegar lá e fizer a avaliação diagnóstica, vão ver que os alunos avançaram muito nas habilidades que são consideradas as aprendizagens focais. Então, vamos dar um passinho, vamos trabalhar com a possibilidade de que, se eu aprendi bem, se eu já estou mostrando bastante proficiência nesta habilidade de língua portuguesa, vamos colocar uma que mostre que eu possa ir adiante? Então, a essas nós chamamos de aprendizagem complementar. Então, elas são as habilidades que elas permitem que elas... Se os alunos ainda não aprenderam as focais, eu vou me centrar nas focais, mas se eles já aprenderam, eu estou muito próximo disso, eu trabalho essas que complementam, que permitem avançar um pouco mais, permitem ir além em relação aos focais. E nós ainda colocamos uma terceira categoria,
que nós chamamos de expectativa de fluência. Nós estudamos várias questões de priorização de aprendizagem no mundo, antes da pandemia. E uma das coisas que nós achamos muito interessantes nos estudos que falam de priorização de aprendizagem é que existem algumas aprendizagens que elas precisam ser feitas e que elas são chamadas de expectativa de fluência. Uma expectativa de fluência, ou ela é uma habilidade, ou ela é um objetivo de aprendizagem que o aluno precisa ter alguma agilidade, ele precisa ter alguma automaticidade com relação a elas. Então, por exemplo, eu preciso ter fluência, tá voando, de ler um mapa. Eu bato o olho no mapa e digo, opa, esse mapa aqui tem escala, ele tem esta legenda, a legenda é tal coisa. É claro que se o aluno não sabe, ele vai aprender, porque a fluência não vem antes da aprendizagem. Mas se eu estou cuidando que essa aprendizagem aconteça, em algum momento ele tem que ter fluência, com leitura de texto, com bater o olho numa notícia de jornal e saber chat o que é o lead, escrever algumas palavras com a fluência, saber cálculo, ter alguma fluência com cálculo mental, com fatos básicos, enfim, cada um dos componentes escolheu algumas das expectativas de fluência, que podem ser ou uma habilidade da própria base, língua portuguesa, por exemplo, tem muito isso, algumas habilidades da própria base são expectativas de fluência, em matemática isso já é menos, a base traz alguma coisa de fatos fundamentais de adição, multiplicação, mas aí a gente colocou alguns objetivos específicos para a expectativa de fluência. Então, os mapas estão organizados por etapa, nós deixamos de fora a educação infantil, deixamos de fora o ensino médio. Por quê? Porque a educação infantil, gente, ela tem outra especificidade, né? E na educação infantil, a marcação temporal de isto tem que ser aprendido neste ano, ela é muito mais fluida, né? Com os campos de experiência, com os objetivos com os direitos de aprendizagem, com os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, a gente tem mais maleabilidade. Então, é óbvio que tem um impacto, distanciamento social, mas ele pode ser diluído com muito mais agilidade do que acontece no ensino fundamental. E o ensino médio, porque o ensino médio ainda não tem currículo. Então, olha que coisa incrível. Por mais que vocês me digam, olha, isso ainda é uma dificuldade na implementação da base, eu vou dizer para vocês uma coisa. Felizmente, a gente tem os currículos referenciais, pelo menos os macrocurrículos referenciais dos estados organizados a partir da BNCC, porque a gente tem de onde partir. O ensino médio tem a base. Então, nós estamos quebrando a cabeça. Como que a gente faz a priorização de aprendizagem para que possa ser feito um depara entre os mapas de foco e currículos estaduais que ainda não existem para o ensino médio e, neste momento, o Concede está liderando exatamente a elaboração desses currículos. A outra coisa é que nós escolhemos língua portuguesa, matemática, ciências e ciências humanas, especificamente história e geografia. Por que não tem inglês? Por que não tem arte? Por que não educação física? Kátia, vocês não valorizam isso? Não, nós valorizamos. Mas nós reputamos que exatamente, especialmente arte e educação física, a língua inglesa, a gente está pensando um pouco ainda nela, mas especialmente arte e educação física também tem uma maleabilidade maior. Agora, essa questão da progressão das aprendizagens tão marcadas, então, assim, isso é conhecimento prévio para o que vem no ano seguinte, no outro ano, ela está muito delineada nesses componentes que a gente escolheu, né? O mapa, ele está organizado com esta carinha, né, por enquanto. A gente já tem ele para vocês poderem consultar, ele depois vai sofrer uma pequena modificação de layout, mas aí ele tem aqui o código da habilidade, que ou vai ser, e que aqui o código da habilidade que a gente escolheu para entrar no mapa, aqui o texto da habilidade
habilidade aqui, exatamente do jeito que ele está na base. Por que essa opção de colocar o código referente à estudabilidade? Por duas razões. Quando a gente está fazendo os currículos referenciais, nós criamos um código-mãe para todos os currículos referenciais, que ele sempre traz o número da habilidade, o código da habilidade na base e o código da habilidade no currículo. Então, você consegue, para fazer a priorização curricular, você consegue pegar o código do seu currículo e identificar muito facilmente aquela habilidade relacionada à base. Aqui o texto da habilidade, que é para a gente relembrar e não ter que ficar procurando, e aqui a classificação, se ela é aprendizagem focal, no passo 4, se ela é complementar ou se ela é expectativa de fluência. No passo 5, e eu não sei do passo 1, já vou falar dele, no passo colocamos habilidade detalhada em objetivos de aprendizagem. Para quê? Para poder favorecer a escolha de atividades, porque a habilidade é um mundo, né, gente? E ela é por um ano. Então, nós olhamos para aquela habilidade e dissemos, olha, essa habilidade é focal, mas as expectativas, os objetivos de aprendizagem desta habilidade são esses. E aí eles também marcam verbos com progressão, mas eles permitem você monitorar o desenvolvimento daquela habilidade, organizar as atividades, não trabalhar coisas tão genéricas, buscando habilidade ampla de uma vez. Quando existe uma competência relacionada, a competência específica da área, ela vem aqui. Quando há necessidade de um comentário explicando alguma coisa, a gente faz aqui. E o que é esse passo 1, Kátia, que você demora e não fala dele? Vou explicar. Quando nós escolhemos as habilidades foco, nós começamos a pensar o seguinte, olha aqui, esse aluno precisa aprender essa habilidade. Vamos imaginar, e aí vocês vão entender que eu dou os exemplos de matemática com muito mais facilidade, eu olho e digo assim, essa habilidade aqui está dizendo que os alunos precisam saber comparar números usando propriedades do sistema de numeração decimal. Puxa, e a gente achou que ela é focal, porque sem número decimal eu não consigo aprender as operações, eu não vou conseguir aprender álgebra, eu não vou conseguir aprender números decimais. O que o aluno pode não aprender, não se desenvolver nesta habilidade? Pode ser que ele não consiga fazer isso no 5º ano ou 6º, simplesmente porque alguma coisa ficou para trás. Alguma habilidade em algum ano anterior não aconteceu. E aí o que a gente fez? A gente foi lá nos anos anteriores e disse, olha, tá vendo esses conhecimentos aqui? Eles são conhecimentos prévios para acontecer essa habilidade. Se você começar a trabalhar essa habilidade, o seu aluno mostrar que ele não está aprendendo, volta um pouquinho, pega esta habilidade aqui, trabalha um pouco com ela, que ele vai avançar. Então, com isso, a gente fechou um ciclo de fazer uma ação em processo. Os mapas estão organizados, a parte pedagógica, a gente está trabalhando nelas, mas vocês já podem saber como é que eles estão organizados para pensar isso. Eu vou abrir um mapa para vocês terem a carinha dele aqui. Depois eu compartilho esse dado com vocês já no chat para vocês acessarem. Eu acho que talvez fique aí. Vai abrir aqui, olha, que é o site do Instituto Reúna. Pelo site vocês ainda não vão achar, porque ele não está numa aberta. A gente está divulgando os mapas de foco nas lives que são como essa, destinadas a gente conversar com as pessoas que estão trabalhando as priorizações aí de aprendizagem. Então, ele tem essa carinha. Aqui você vai ter ciências da natureza, anos iniciais, anos finais, ciências humanas, anos iniciais, finais. Oi. Kátia, desculpa te interromper. Não está aparecendo, né? Ele ainda não carregou. Acho que você tem que isso e aí carregar a outra. Desculpa te atrapalhar. Está maravilhosa, só fala. É que eu preciso carregar. Imagina. Pronto. Vocês estão vendo agora, Carlos? Agora está. Tá Imagina, por favor.
Ah, que bom, gente. Então, voltando, olha lá. Ciências, aqui a carinha, né, do site do Instituto Reúna, para vocês terem uma ideia. Quando vocês clicarem no link aí, vocês vão ver. E aqui tá por área e por fase. Vamos abrir aqui uma matemática dos anos iniciais. Ah, isso é importante. Quando vocês abrirem, ele vai aparecer uma carinha de login. Não se assustem, vão lá e façam, por favor, um cadastro. É um cadastro muito breve, porque por uma meta nossa, interna, nós precisamos saber quem está acessando os mapas de foco para a gente construir a parte pedagógica e poder contatar essas pessoas. Então, fez o login uma vez, você está sempre logado no site do Reúna quando você entrar. E aqui a gente tem, então, o mapa nessa versão. Algumas das coisas que eu falei para vocês, elas estão explicadas aqui. Por enquanto, ele está num PDF com todas as orientações que eu já fiz, mas aqui, então, aparece o nosso mapa. O código da habilidade, a habilidade, aqui, se ela é aprendizagem em foco ou se ela é complementar, aqui, objetivos de aprendizagem, eles só aparecem quando, de fato, a habilidade tem uma generalidade tão grande que eu preciso detalhar em objetivos. O que vocês têm aí, EF, que é determinar frações equivalentes, esse é o mapa do 6º ano. Então, determinar frações equivalentes é uma coisa que a gente espera que um aluno termine o 6º ano fazendo com alguma agilidade. Não é uma habilidade que se relacione diretamente a nenhuma competência específica, e aqui a gente tem os comentários quando aparece. E um comentário vai remeter justamente para o fato de que eu não vou conseguir comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal finita, fazendo uso da reta numérica, se alguns desses conhecimentos prévios aqui não tiverem acontecido. Então, eu posso começar a fazer as atividades para isso, vi que a turma enroscou, alguns enroscaram, a minha avaliação diagnóstica já mostrou isso, eu volto um pouquinho e posso olhar. Quando eu estou lá, aí eu voltei só até o 5º ano. Às vezes, este conhecimento prévio pode estar no próprio ano, porque eu precisava fazer alguma coisa com multiplicação ou com gráficos. Ah, mas para fazer isso, eu precisava de um conhecimento que aconteceu lá em números. Então, às vezes, o conhecimento prévio aparece aqui com é um pouco mais raro, mas ele aparece com essa integração. Com isso, a gente faz uma integração nos mapas, que é horizontal, na progressão ano a ano, mas ela também é vertical, porque a gente olha entre os diferentes anos, né? Eu já estou terminando, gente, eu só vou parar aqui um pouquinho para voltar para a minha apresentação e para finalizar e para a gente poder conversar. Então, nesse momento, os mapas de foco estão nesse formato e nós estamos trabalhando para desenvolver várias orientações para o uso, né? Enfim, isso deve começar a sair agora até o meio de junho, mas os mapas já estão com utilização. Então, já estão com utilização para alinhamento curricular. Neste caso, as redes estão fazendo o quê? Elas estão pegando o mapa, ano a ano, e olhando os currículos da própria rede e dizendo assim, olha, então, do nosso currículo, se nós formos ajustar a partir do mapa de focos, nós vamos priorizar estas habilidades como focais, estas como complementares, esta como expectativa de fluência. Ah, mas, Kátia, o meu território é muito importante a habilidade 8, e ela não apareceu em língua portuguesa. Coloca. O currículo é seu, a rede é sua. Ah, mas eu já fiz, Kátia, meu alinhamento curricular. Ótimo, acho super bom. Quer fazer um cheque? Pega lá o mapa de focos e dá uma olhada. Se a habilidade que a gente colocou também está na sua priorização,
Se você acha que precisa fazer um ajuste aqui, ali, para mais, para menos. Outra coisa, curadoria de conteúdos. Ah, Kátia, nós vamos organizar a sequência didática. O nosso município usa o livro tal, a coleção tal do PNLD, o livro tal de história do PNLD, ou então usa uma apostila feita pela própria rede. Dá para usar os mapas de foco para fazer curadoria de videoaula, de atividade, sequência de dados, enfim, do que vocês quiserem dar. Porque como nós estamos falando de aprendizagens focais, você não vai dizer eu só vou fazer 50% do livro, ou da apostila, ou das sequências didáticas. Você vai dizer, bom, essa é a aprendizagem focal, onde ela está aqui no livro? Onde ela está aqui nessa sequência didática? Eu vou organizar uma sequência didática para trabalhar com essas aprendizagens focais e eu posso escolher as videoaulas e tal. Existem várias instituições usando para fazer isso. A outra é a tal da avaliação diagnóstica na volta às aulas, né? Porque, ai, Kátia, mas olha, eu fiz tantas coisas. Bom, mas eu não vou fazer uma questão para cada coisa que eu fiz. Então, o que eu avalio? Eu posso avaliar aqueles objetivos de aprendizagem ligados às aprendizagens focais. Posso escolher uma ou outra coisa de fluência e de habilidades complementares para ver se eu tenho gente que foi além, se eu vou precisar, como é que eu traço, né? Eu faço diagnóstico, faço análise usando os mapas e planejo a intervenção que vem no tempo seguinte. O acompanhamento da aprendizagem, que é justamente isso, eu vou avaliando o andar do ensino e da aprendizagem e vou vendo por onde eu ajusto, o que eu priorizo, e essa orientação para a priorização das aprendizagens que a gente acha que vai ser necessário fazer para a formação docente continuada e para o apoio para as equipes técnicas das escolas, né? Então, é isso. Eu sei que eu vou falando muito e vou falando rápido, mas preocupada aqui também com o nosso horário. Eu tenho tempo, viu, Carol? A gente foi um pouquinho além, mas eu tenho tempo. Falei já para o Carlos que a gente pode ficar aí um pouco mais, até 11h15, 11h20, respondendo Tá as bom. perguntas. Obrigada, gente. Legal. Muita gente querendo saber como acessar esse conteúdo, então eu vi que você colocou o link aí na tela, eu coloquei Se do vocês lado me aqui. derem um minuto, eu já passo o link para vocês, tá? Vou pôr no chat. Pode ser? Legal, legal. Eu coloquei E o link do site do minha Instituto Reúna. Isso, eu vou pôr. Eu vou pôr o Bacana. link do mapa de focos, porque conforme eu falei, nós não estamos ainda com esse mapa acessado diretamente pelo... Kátia, mas eu aproveito para perguntar, porque realmente muita gente Vamos lá. pergunta, né? O mapa, você ainda não tem ele no portal do Reúna, mas ele já pode ser acessado pelos municípios. Por esse link aqui, ó, Por que esse está aqui no que você está chat. colocando. Ótimo, obrigado. Depois a gente compartilha isso aqui também. Por esse link que está no chat, tá? Ótimo. A gente compartilha também no nosso grupo do WhatsApp. Ele está no site, mas ele está escondido. Se você procurar lá pelo site, você não vai achar. De qualquer forma, tem uma equipe de comunicação que vai fazer uma matéria depois dessa sua apresentação aqui hoje, e nessa matéria a gente vai colocar o link da gravação dessa videoconferência, então quem não pode assistir agora, pode assistir depois ou pode assistir novamente, quem já participou, a apresentação que a Kátia fez aqui na nossa videoconferência, e também a gente vai dar o link dos mapas de foco. Então, vocês vão receber no e-mail de vocês até o final da tarde de hoje, o link com essa matéria, onde estão inseridos todos esses materiais. Então, muita gente muito feliz, acho que Carol, é uma gratidão a gente ter esses materiais disponibilizados, realmente vai ajudar muito. E, Carol, a minha apresentação eu mando em PDF para vocês também. E vocês também podem disponibilizar a minha apresentação para as equipes, tá bem? Legal.
Vamos trazer a enquete, Carlos? Vamos trazer a enquete e depois eu quero aproveitar a presença da Kátia aqui para a gente tratar das questões reais. Nós temos municípios aqui com redes grandes, com uma grande equipe pedagógica, outros pequenos, mas a gente fala disso já já, Kátia. Vamos ver aí o resultado da enquete. Bacana. Ana Clara, se você puder soltar o resultado, os desafios que a rede municipal de ensino tem encontrado para implementar a BNCC, com 42% a gente tem, não foi possível trabalhar antes da interrupção das aulas o referencial curricular estadual com as equipes das escolas. Então, com 42%, essa é a maior dificuldade. E a segunda, com 40%, dificuldade de compreender a BNCC. Em terceiro lugar, a gente tem, com 25%, a equipe da secretaria ainda não pode ou conseguiu implementar medidas para a efetivação da BNCC. E, por último, com 24%, dificuldades estruturais da Secretaria de Educação. O que você acha, Kátia, sobre esses resultados? Carlos também, se você quiser compartilhar. Eu acho que eu vou comentar especialmente os dois que apareceram. Eu queria comentar, na verdade, a dificuldade estrutural da secretaria, né? Eu acho que a gente tem dificuldades, elas são reais. A única coisa que eu diria é que eu acho muito mais complexo quando a gente fala da etapa do ensino médio do que das outras etapas, porque a etapa do ensino médio, ela de fato implica numa implementação que é absolutamente fora do que hoje a gente tem na escola, porque ela implica em escolha, flexibilização curricular, itinerário formativo, porque não é só a formação geral básica trazida pela BNCC, mas precisa tudo que a reforma do ensino médio implica. E aí eu acho que estruturalmente a gente tem vários desafios, gente, eu não estou minimizando os desafios, quero deixar bem claro isso, mas eu acho que há passos mais possíveis. E por conta disso, eu queria de duas coisas relacionadas. Se não foi possível trabalhar a BNCC antes da implementação, de fato, a dificuldade de compreensão, aliás, a implementação dos currículos antes da interrupção das aulas, de fato, a dificuldade da compreensão da BNCC se acentua. Por quê? Porque é uma coisa, gente, tão interessante que eu aprendi. Você tem etapas e níveis de envolvimento das pessoas quando você faz uma reforma curricular num país, né? Você tem uma instância, que é a instância das secretarias, do Ministério, dos conselhos nacional, estadual e tal, que eles estão lá para fazer essas grandes políticas e depois, né, elas vão baixando em ondas, elas vão chegando em ondas até a escola. E a nossa onda de formação docente para uma compreensão, ela iniciou em 2019 e o grande foco dela seria agora 2020. Então, é natural. Eu vou fazer uma sugestão para vocês, se vocês me permitem, voltando ao site do Instituto Reúna, eu vou compartilhar de novo a minha tela e vou mostrar para vocês uma outra coisa que o Instituto fez, que está disponível para vocês olharem. Instituto Reúna. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. A gente fez um material que pode ser usado por vocês, está super disponível lá, e ele pode ser usado que vocês quiserem, que está aqui, ó. Essa é a carinha do site, esse material que eu vou mostrar para vocês está aqui na aba Formação. Essa aba, ela vai levar a gente para esse percurso formativo. Então, o que é o percurso formativo? O percurso formativo da educação infantil e do ensino fundamental é um conjunto de pautas formativas, e
é um conjunto de pautas formativas feito para as equipes técnicas da secretaria. Então, quando vocês olham, aqui estão pautas formativas. Por exemplo, tem um conjunto de pautas formativas que é só para entender a BNCC e a relação que ela tem com os currículos. São pautas formativas que podem ser, elas estão organizadas em módulos de 4 horas, mas elas podem ser feitas em horários de HTPC, elas podem ser feitas em ações de formação, podem ser usadas como inspiração para você fazer a formação das suas equipes online. E aí a gente tem as pautas formativas que explicam a estrutura da BNCC, desenvolvimento integral, e depois para cada etapa da educação, para a educação infantil, anos iniciais e anos finais, a gente tem esse conjunto de pautas. Se você clica num conjunto de pautas, por exemplo, que é esse aqui, de língua portuguesa, ele vai me pedir de novo, eu não entrei nesse. Deixa eu ver se entrei em algum aqui já. Mas, enfim, nem vou me demorar muito, mas ele está aqui colocado. E o que você vai achar aqui? Ah, eu já tinha ingressado aqui. Você vai achar aqui uma série de PPTs, orientações, como é que se organiza o tempo, que material, que textos você usa, enfim. Deem uma olhada lá, que eu acho que isso pode ajudar bastante vocês nesse momento em que vocês precisam retomar e ajudar a organizar o seu percurso formativo, né? Isso é gratuito. De novo, você só vai precisar fazer um pequeno cadastro. Por quê, pessoal? Porque para superar essas dificuldades que vocês colocam, a formação continuada docente, ela é mesmo essencial, não vai ter jeito. E ela pode ser feita pela secretaria, pode ser feita via os coordenadores pedagógicos, supervisores escolares, né? E as pautas podem ajudar, é uma sugestão. Kátia, deixa eu pegar uma carona aqui, por favor, se você me permite. Acho que você acabou nesse concluir aqui dessa fala aqui, você acabou de trazer talvez um dos pontos essenciais. Tenho visto muitas redes de grande e de pequeno e muito pequeno porte extremamente preocupadas em querer buscar algum tipo de ajuda externa para organizar o seu referencial curricular e para implementar efetivamente a Base Nacional Comum Curricular. E você traz uma questão que é muito importante, né? E o PVE tem uma estrutura de apoio por uma série de instituições parceiras, com articuladores que estão diretamente em contato com as redes de ensino apoiadas pelo PVE, mas eu acho que você trouxe aqui essa possibilidade de que não precise ir lá fora contratar algo. Muito pelo contrário, há capacidade técnica, há possibilidade de, a partir desses materiais e também deste aporte, Carol, que eu queria dar aqui com esse grande grupo de articuladores que o PVE tem, de implementar efetivamente a base. Não precisamos sair fazendo grandes contratações. É disso que eu queria falar, Kátia. Eu acho assim, olha, vamos lá. Então, eu penso sempre, Carlos, que a formação, todos os programas educacionais estão na mão das redes, né? E são as redes que precisam ter muita clareza daquilo que elas querem fazer. Então, você baixar, por exemplo, o mapa ou baixar os percursos formativos sem saber para onde você quer ir, talvez também não ajude. Contratar um apoio ou ter um apoio para desenvolver a formação continuada pode ser importante. Às vezes eu estava vendo, né, na lista que vocês me mandaram, eu vi que o SEDAC apoia muitos dos municípios. O SEDAC é parceiro na elaboração dos percursos formativos desta primeira etapa. Então, às vezes, sim, você precisa ter esse apoio. Mas eu sempre penso 3 coisas. Primeiro, a gente tem que saber muito para onde a gente quer ir. Eu não posso chamar alguém que vem aqui dizer como vai ser a minha formação continuada. Eu preciso saber qual é a formação continuada que eu preciso. E a hora que eu souber isso, que eu tiver esse mapa, que eu tiver essa clareza de quais são as minhas necessidades,
para onde eu quero ir, quais são os objetivos, o que eu quero com essa formação, eu tenho que tomar duas decisões. Como eu vou? Então, eu vou com a minha equipe, eu tenho equipe para isso, eu vou com a minha equipe mais a equipe de coordenação e supervisão das escolas, eu vou pensar quantas horas eu quero para essa formação, qual é o foco, qual é o conteúdo, se eu quero acompanhamento da aprendizagem dos já está muito claro, do mesmo jeito que a gente tem falado, precisa ter um projeto pedagógico, não só para a escola, mas um projeto pedagógico para a formação continuada que chegue lá. E aí, quando eu olho tudo isso, eu digo assim, puxa, eu vou precisar de uma ajuda, ou não. Ah, mas se eu precisar de uma ajuda, para quem vai ser? Para a equipe técnica da secretaria? Eu conheço muitos programas interessantes que apoiam as equipes técnicas, fortalecem e empoderam, e elas vão lá e fazem. Ah, eu quero ir para as escolas. Eu sempre prefiro, Carlos, que a gente trabalhe com capacidade instalada. Então, qualquer programa, o que significa isso? Eu acho que ótimo ter ajuda, mas eu não posso ter dependência. Então, o melhor é eu ter a equipe da secretaria muito empoderada para que uma hora essa parceria avance para outras coisas e a gente vá com as próprias pernas, com o próprio projeto, com as coisas que a gente tem que fazer. Então, eu sou, sim, sei lá, eu sou fundadora do Matema. O Matema tem milhares de parcerias, mas a gente vê a parceria muito séria de várias instituições que estão até presentes aqui nessa live. Elas podem ajudar muito, mas nenhuma secretaria pode ter não pode submeter a duas coisas. A ser o formador que diz o que a secretaria vai fazer, eu acho que isso é uma construção em parceria, e ela parte de um plano interno, e a outra coisa é criar uma relação de dependência, né? Kátia, só para te comentar um pouquinho, aqui no PVE a gente oferece formação junto a 3 parceiros, o CIEDES, o SIMPEC e o SEDAC. Então, dos 76 municípios que nós temos hoje, né, participando da parceria, a gente oferece formação, sim. Antes era presencial e agora é a formação à distância, né? E sempre partindo de uma construção coletiva, porque é a base de tudo, né? E, eventualmente, se essa parceria também não segue adiante, a gente quer deixar técnicos, formadores da secretaria totalmente comprometidos e formados para fazer esse trabalho independentemente, né? Então, acho que sim. Por sorte, a gente consegue oferecer esse apoio, ainda mais nesse momento de pandemia. Mas eu acho que o trabalho do Instituto Reúna também vem a somar, e eu acho que seria muito importante, inclusive, né, ter essa parceria com vocês para que a gente pudesse oferecer isso de uma maneira mais prática também para os municípios, porque é muito bacana. O Reúna não faz essa ação de fazer a formação direto na escola ou direto com os professores, porque no nosso DNA está produzir esses materiais. Mas o que a gente costuma fazer é participar de lives, eventualmente fazer quando foi o ano passado, a gente fez a formação do ProBNCC em parceria com o Ministério da Educação, justamente para mostrar as pautas formativas e tal. Então, diretamente a gente não faz, mas parcerias como essa que nós estamos fazendo aqui, isso sim. E nós temos os parceiros, né? Falei do SEDAC, o SEMPEC está sendo parceiro em outra coisa, não foi no percurso formativo, enfim, mas a gente tem outras parcerias acontecendo com o SEMPEC, com o Matema, então com outras instituições que fazem, né? Bacana. Eu vou pedir para a Ana Clara rapidamente soltar a enquete para a gente, que a gente já está com o tempo... Vai rápido, né? Quando a gente começa a conversar, parece que voa. A gente pediu, Kátia, para os nossos participantes enviarem para nós os temas que eles gostariam de ouvir, de ver aqui. Então, eu gostaria de pedir para vocês escolherem quais dessas opções vocês gostariam de assistir aqui, né? E, enfim, vamos emendar, então, Carlos, com alguma outra pergunta, com algum outro bate-papo? A gente tem algumas considerações importantes aqui, Kátia, mas eu queria retomar a questão da estrutura da secretaria. Você bem analisou, e na verdade a gente acaba tratando de todos eles. Você bem analisou agora há pouco,
Mas eu queria reforçar algo que nós conversamos antes de iniciar o nosso webinar aqui. A base, ela é uma previsão constitucional e legal. Está na Constituição, está na Lei de Diretriz e Base da Educação, e aqui já discutimos tanto disso, alguém queria a base mais para lá, mais para cá, mas enfim, é um marco legal. E esse marco legal, ele está efetivamente em vigor, e não é por conta da pandemia que nós podemos descuidar da implementação da base. Pelo contrário, a base, a implementação da base, ela vem ao encontro deste grande problema que nós estamos enfrentando agora. E ela vem ao encontro porque ela facilita o processo de garantia do direito à aprendizagem. Eu queria uma fala sua um pouco mais, se você me permite, um pouco mais nesse contexto, Kátia, por favor, da necessidade de não cruzar os braços e da necessidade de efetivamente tomar iniciativas. Eu acho que reforçar esse ponto, Carlos, é muito importante. Sim, nós não estamos deixando nada para trás. Nós vamos ter que fazer escolhas, é verdade. Nós vamos ter que olhar o tempo, é verdade. Mas a nossa priorização não pode ser aleatória. É uma priorização que vai ajudar a manter o processo de implementação da base, de trazer as garantias das aprendizagens esperadas e dos direitos de aprendizagem previstos, um cenário em que nós vamos ter que fazer escolhas, mas essas escolhas não estão em qualquer lugar. Essas escolhas estão na base ou nos currículos referenciais. O Reúna faz um material exatamente para ajudar neste processo e para dizer, olha, não dá para esmorecer. Nós chegamos até aqui, nós sobrevivemos a 11 ministros da educação e foi muito esforço de estados e municípios para fazer os currículos referenciais. Gente, pega o currículo referencial, toca o barco. Então, não é assim, eu deixo meu currículo, mas eu ainda não fiz o currículo da minha rede. Não tem problema, pega do seu estado, né? Pega do seu estado. Ele é referendado, né? Mas o meu município não participou tanto. Gente, mas confia, né? Confia, porque a gente tem governos constituídos, tem governo. Essa é a vantagem de um país democrático. A gente elege e as pessoas têm o direito de ter lideranças nas secretarias de educação. A Undime se envolveu muito, né? Não só o professor Luiz Miguel, que é o presidente atual da Undime, mas a Undime como um todo, todas as diretorias, enfim, você está representado nesse currículo referencial. Então, é lá que você pega. Não escolhe atividades aleatórias, não faz de conta que esse processo não existe, porque isso pode ser um retrocesso para o país e para avanço dessa aprendizagem, porque nós não temos mais tempo. Quanto tempo mais nós vamos esperar para fazer os alunos aprenderem o que é certo na idade certa? Talvez seja menos esse ano, talvez um pouco mais do que esse ano e menos do que o esperado no ano seguinte, que é 2021, mas nós não vamos ficar levando isso até 2025. Então, a priorização das aprendizagens não é aleatória, ela não é uma regra de 3, ela não é eu acho, ela tem que ser baseada em evidência, e evidência é a base. Evidências são os currículos referenciais alinhados à base, né? Kátia, obrigada. Muito obrigada pela sua participação, pela sua fala. Imagina, gente. Para nós é uma alegria enorme. Eu não consegui ler o chat, mas eu vi que foi bombando, né? Foi. Não se preocupa, porque eu vou compartilhar depois com você essas informações e, de qualquer maneira, muita gente agradecendo demais a esse trabalho do Instituto Reúna. Para nós é uma alegria muito grande também poder estar compartilhando isso com os municípios que fazem parte do programa e com os outros municípios que também estão aqui hoje. Kátia, eu deixo você então com uma última palavra, Carlos também, e gostaria só de avisar aos municípios que estão participando aqui hoje que a partir da semana que vem, ao invés de ser um webinar diário, nós teremos o webinar 3 vezes por semana. E aí, peço ao Carlos também, se puder falar sobre a agenda da semana que vem, eu agradeço. Kátia, à vontade. Primeiro você, a preferência aqui é sua. Não, primeiro agradecer, né? Eu acho incrível que não só as iniciativas das instituições
como o PVE está fazendo. Essa parceria pela educação, ela é de fato muito importante, então parabéns pela iniciativa, obrigada pela oportunidade. Acho também muito incrível que, eu estava vendo aqui, o nosso chat foi tendo a presença, foi crescendo, né? Estamos aí até o fim com 300 pessoas, então é impressionante o tanto que as pessoas querem aprender, querem fazer certo. Eu estou muito, muito bem impressionada com as redes e com os professores que foram capazes de se reinventar nesse momento tão especial e de exceção que nós estamos vivendo. Mas a aprendizagem não é uma exceção, a aprendizagem é um direito. Os professores têm direito, os pais têm direito, mas esse país não pode mais negar o direito das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens aprenderem. Então, esse é o nosso foco, essa é a nossa causa. Todo o resto precisa estar a serviço disso. Né? Mas tem um que ficou para trás, nenhum pode ficar para trás. Né? Mas a gente ajusta isso no processo, tendo clareza de que é para eles que nós todos estamos aqui diariamente, 24 horas por dia quase. Né? Obrigada mesmo. Parabéns aí pelo trabalho. Que legal. Obrigado, Kátia, por aceitar o convite, por disponibilizar o tempo, estar aqui conosco hoje. Foi muito importante aqui para o PVE, para as nossas videoconferências diárias. E como a Carol falou, a partir da semana do mês que vem, né, a gente diminui um pouco o ritmo para que vocês dentro das secretarias possam também se organizar melhor. Então, na semana que vem, nós teremos 3 eventos. Na segunda, na quarta e na sexta. Na segunda-feira, nós estaremos aqui com o doutor Aloísio Gomes da Silva Júnior. Ele é doutor em saúde pública e ele é professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. Ele vai falar sobre como reorganizar a escola na volta às aulas presenciais a partir das recomendações da área da saúde. Na quarta-feira, teremos uma discussão sobre os desafios da educação infantil durante agora a pandemia, mas principalmente pós-pandemia. E para isso, a Maria Tereza Marcílio, que é fundadora e presidente do Instituto Avante, aceitando nosso convite, estará conosco. E na sexta-feira da semana que vem, no dia 5, novamente teremos aqui a possibilidade de conhecermos experiências dos secretários que integram o PVE. E para isso contaremos com a participação dos secretários de Educação de Camaçari e de Niquelândia, e eles vão poder contar um pouco mais sobre a reorganização das suas redes de ensino neste momento da pandemia. E, desta forma, continuamos com a nossa programação, Carol, mas também pensando em como está o momento atual, a organização da secretaria e, de repente, livrando um pouco mais de espaço para todo mundo poder atuar e trabalhar. Kátia, brigadão, obrigado a todos vocês que estiveram diariamente conosco nessa semana aqui. Muito bom ter você, Kátia. Semana que vem estamos de volta, obrigada, Carol. Gente. Muito obrigada, Kátia. Bom final de semana. Carlos. Um bom final de semana a todas e a todos. Tchau, tchau, gente. Até segunda-feira. Tchau, gente.